Machu Picchu nunca foi a cidade perdida. É inexplicável a energia que se encontra aqui. Chega a dar uma emoção. Pra nós é incrível, é de verdade. Eu vou jurar agora, porque eu quase chorei quando eu entrei, porque Vale a pena. Bom dia, agora são 6h03, estamos saindo em direção à estação de São Pedro, que fica a 5 minutinhos aqui do nosso Airbnb. O nosso trem está marcado para 6h10, estamos no tempo, eu acho. Ontem a gente passou lá, o rapaz comentou, se tá 6h10, a saída é um pouco depois, então o embarque começa esse horário. O embarque começa às 6h10, a saída é 6h40. Então o embarque vai ser sempre meia hora antes, mas é legal chegar antes para não ter perigo nem nada. Já tomamos um banho, colocamos a roupinha, cabelinho e tal, preparado. Vamos nessa aqui, o dia tá só começando. Os bilhetes são todos online, então não se preocupe, eles não vão dar bilhete físico pra vocês. A gente vai embarcar aqui numa Peru Rail. Bora lá. Agora a gente está aguardando um pouquinho para começar o embarque, o pessoal vai formando uma fila, tem uma sala de embarque ali. Lembrando que a saída é marcada, então pra gente não faz diferença entrar na fila agora ou não. E são duas empresas principais, né, as únicas que fazem o trem até Águas Calientes. Na verdade vai até Ollantaytambo, de Ollantaytambo até Águas Calientes, e de lá tem que pegar um outro ônibus para subir, que é a Inca Rail e a Peru Rail. Nós optamos pela Peru Rail, que é a única que sai daqui de São Pedro, somente a Peru Rail sai daqui. Então a gente optou justamente porque é muito próximo do Airbnb que a gente está, né? Como a gente comentou, a gente está saindo aqui na estação de São Pedro, porém existem outras. Existe a estação de Huanchaco, existe a estação de Porói. A estação de Porói, ela fica a cerca de 30 minutos aqui do centro histórico. Mais afastado. Isso, até lá. Bom, tá um pouquinho de ruído aqui, mas vamos continuando, acho que dá para entender da mesma forma. Bora lá para a terceira estação, que é o Huanchaco. Quando eu perguntei aqui, ele inclusive falou que não era uma estação, porém, essas abriga só os trens que vão para Puno, que é a região lá do Lago Titicaca. A divisa com a Bolívia. Exato, então se você for pegar aquele trem para chegar aqui em Cusco ou para ir para lá, você vai pegar na estação de Huanchaco, que é bem no centro, bem próximo ali ao aeroporto. E se você retornar da cidade de Águas Calientes... Começar. Se você retornar da cidade de Águas Calientes pelo método bimodal, que eles chamam, você vai até Ollantaytambo de trem e de lá você vai pegar uma van que vai até a estação de Huanchaco e você desce lá. Assim como a ida, né? Se a gente optasse por ir no formato bimodal, a gente sairia de Huanchaco, pega o ônibus até Ollantaytambo e de lá o trem até Águas Calientes. Esse último trecho é de trem. Tem que chegar de trem, seja Inca Rail, Peru Rail, mas o primeiro tem pessoas que fazem o passeio pro Vale Sagrado, que é um que a gente fez inclusive, e para em Ollantaytambo, fica por lá e aí de lá segue. Então não pega o ônibus, não pega o trem até lá, pega o passeio, então é outra opção aí para você considerar. Aqui a gente consegue ver dois tipos diferentes de trens. Nós vamos provavelmente nesse. O trem em si da Inca Rail são mais básicas, é um pouco mais luxuosa, o pessoal gosta bastante, mas para chegar lá é a mesma. Então a gente pesquisou justamente pela questão do preço, do horário, do local de saída. Então vai ao seu critério. Tem as opções mais caras, a VIP, né? Como se fosse uma classe executiva do avião, tem por trem também. E a gente já vai explicar isso para vocês daqui a pouquinho, que o nosso embarque já vai começar. Cada área de embarque tem uma divisão por letra. Nós vamos embarcar aqui na B. Para embarcar aqui no Machu Picchu, é importante você levar o documento que você comprou o bilhete. Então, eu vou olhar pelo número desse documento. Então, se você comprou com RG, que é válido aqui, tem que fazer assim com o RG, se não o passaporte, é muito importante, não esqueça. Começou. Estamos nas poltronas 22 e 21, mas como provavelmente lá em Ollantaytambo vai pegar o outro restante do pessoal, né? Aí a rua já mudou pra frente aqui. Nós escutamos várias vezes essa buzina e a gente se perguntou se era... Una más cordial bienvenida a bordo de su servicio Peru Rail. De este viaje es de aproximadamente 4 horas. Tentando agir com naturalidade, sendo que eu tô em êxtase, ansioso, feliz, inquieto. Minha dá pra mexer, pra cruzar as pernas.
Dar aquela reclinadinha, curtir. Pessoal, viagem cancelada. Do nada começou a dar ré aqui. Se acontecer com vocês, já é um estranho. Acredito que seja uma manobra aí pra direcionar o trem, porque, né, não faz volta. Aqui a gente tá passando pela estação de Poroi. E esse aqui ao lado é o da primeira classe, o Hiram Bingham, uma homenagem ao americano que descobriu o Machu Picchu. Então esse é o trem da primeira classe. Poroi, que a gente falou que fica 30 minutos, a gente demorou quase 50 para chegar aqui de trem. Então aparentemente o trem demora um pouquinho mais. A gente parou aqui, talvez suba alguém. É tipo uma escala, bem mais gente. Tenemos bebidas calientes, infusiones, café y agua. Y snacks a base de quinoa. Chips de quinoa, uma barrinha de quinoa que a gente aprovou, muito gostosa essa barrinha. Chocolate. Muito e bom. balinha de coca para ajudar com a altitude. E aí tem café, água, chá também. Aí você pode escolher. Tudo incluso já nessa tarifa que a gente pegou. Vamos lá, passamos por Ollantaytambo. A gente foi passando, fazendo algumas paradas pra pegar um pessoal. Tem dois americanos que estão na nossa frente, agora eles foram no banheiro. Muita gente boa, então viemos conversando bastante. Falar um pouquinho sobre as tarifas, né? São 3 principais formas de comprar o trem com a Peru Rail. Na Inca Rail tem outras opções. A primeira é Expedition, que é a mais básica, praticamente a mesma coisa que essa. O que muda é que as janelas são menores, não são tão amplas quanto essa. Os assentos talvez devem ser o mesmo, né? Não deve mudar muito. E nós vamos voltar por essa opção que a gente vai mostrar pra vocês mostra. como é a cabine, Perfeito. mais as diferenças. Bem lembrado. Aí tem essa que é a Vista Dome, na verdade são 4, né? Tem a Vista Dome, que daí é essa daqui que tem essas janelas, e tem a Vista Dome com observatório. Aí a terceira opção, na verdade são 4, estão reformulando. Que era o segundo trem que a gente viu lá. Esse trem que a gente veio não tem Vista Dome e observatório. Que é tipo uma sacadinha assim no fundo do trem, que dá pra você tirar uma foto, fazer um vídeo, uma graça. Praticamente todo de vidro, assim, é mais abertão, e aí tem um sofazinho ali pra você sentar, eles fazem apresentações ali. Um pouquinho mais caro. Esse do Vista Dome também tem apresentação, só que só na volta. A gente tá indo agora, então não vai ter apresentação. A gente descobriu isso ontem, né? Mas tá tranquilo, até acho que é por conta do horário também. Expedition, a Vista Dome e a Vista Dome com a sacada, basicamente. E tem, como que é o nome? Hiram Bingham. É o nome do americano que descobriu o Machu Picchu, tem toda a história, a gente vê se conta um pouco mais calma depois lá em cima pra vocês, mas é a primeira classe. A gente viu a mesinha ali com o abajurzinho, com um tacinho de vinho, de champanhe. O que a gente tá, diferente da Expedition, aqui tem tipo snacks, então a gente recebeu... São snacks de quinoa. Básico, tipo um voo que a gente recebe aqueles snacks. Até a barrinha era a mesma que a gente recebeu no voo da Latam. Vale a pena pegar, às vezes até o mais barato, porque não muda muito se você for trazer sua comida, mas pela vista e tal, acho que um Vista Dome, que é o segundo mais barato, já vale pelo menos um dos trechos, igual a gente fez. Na ida a gente tá indo assim, na volta a gente vai pegar o bimodal, que é o que vai até Ollantaytambo de trem e volta de ônibus. Vale a pena principalmente por causa da vista, porque é realmente muito bonito, a vista que você vai tendo faz parte do passeio. Queima um pouco, fica um solzão em você o tempo todo, mas... E é legal a gente falar também, né, da dúvida que a gente teve no início, do porquê o trem estava indo pra frente, voltando, indo pra frente, voltando. É uma forma que eles têm pra suprir as altitudes. Então, pra descer ou subir a montanha, quando faz zigue-zague, só que o trem não consegue fazer curvas fechadas, então ele tá indo e voltando. A gente percebeu depois de ir e voltar 3 vezes, falei, não é possível, eles estão testando alguma coisa. Aí só depois eles explicaram, mas aí a gente já tinha até entendido. Então não estranhem quando vierem. A gente tá chegando Falta pouco. Águas Calientes. Antes de subir, apreciem essa vista do caminho de Ollantaytambo até Machu Picchu, Pueblo, Águas Calientes. Aquele pessoal lá em azul que está fazendo o caminho Inca, que é o caminho de 4 dias. Aí eles passam por aqui com mochilão, 4 dias caminhando para chegar no Machu Picchu. Deve ser incrível, deve ser incrível. Se a vista já é bonita de dentro do trem, a vista caminhando deve ser espetacular. Vamos serviço adicional, chocolate, maíz. Quanto é, solo por curiosidade? Son 40 soles. 40 soles. E pisco? 60 soles. Ah, ok. Gracias. Gracias. Então tem a opção aí
de comprar também um Shandongzinho, um pisco pra aquecer pro Machu Picchu. Uma coisa importante é que não pode circular entre os vagões, então para ir para outro vagão não tem autorização. Não se pode, não? Aqui tem espaço para colocar as malas, então caso você venha com mochila, depois lá tem um lugar que você pode guardar para subir. The Aguas Calientes Station, located on Imperio de los Incas Avenue. Acabamos de chegar em Águas Calientes. Machu Picchu Pueblo, também conhecido como Pueblo. Esse pra mim é um trava-língua. Ou Machu Pisco. Machu Pisco, vamos ver um restaurante, talvez seja bom. A previsão de chegada era pra nós chegarmos às 10h52. E agora são 11h50. 1 hora de atraso. Eles justificaram que é porque houve aí uma falha nas conexões dos trens, porque é uma linha só, então quando vem um trem sentido Cusco, Machu Picchu para Cusco, precisa esperar, então tem ali uma dupla linha, precisa esperar, e aí acabou atrasando, só que acho que é uma grande falha, é um trem que passa várias vezes, então quando você for comprar os seus bilhetes para subir no Machu Picchu e comprar os bilhetes de trem, primeiro, considere comprar com muita antecedência. Pelo menos 1 mês de antecedência para comprar com calma, né? Para, enfim, se programar. Segunda coisa, compre com uma folga de horário que dê pra você ir no banheiro, comer tranquilamente, e se der um atraso como aconteceu, não vai interferir você. Isso no caso também de quem vai visitar no mesmo dia que vem, né? Porque a gente que vem, dorme em Águas Calientes e no outro dia vai, mas se você quer fazer igual a gente, fazer esse bate-volta, considera isso, um né? tempinho, uma folga, inclusive na descida também, a gente considerou essa folga na descida. Se a gente fosse agora entrar meio-dia, tá um pouco apertado, Os 2 americanos que estavam aqui com a gente, eles têm entrada meio-dia, tá certo que tem uma hora de tolerância hoje, quando você vier pode ter mudado 30 minutos, enfim. Quando você for comprar o seu bilhete pra subida no Machu Picchu, inclusive você vai ver lá que tá sempre assim, do meio-dia a 1, ou da 1 às 2, porque esse é o período que você tem pra poder entrar dentro do sítio histórico. Compre com antecedência, compre com uma folga, se planeje, né? Não é um lugar que a gente consegue vir e já chegar entrando, depende de vários fatores. E se você vem com o bimodal ainda mais, né? Porque tem o ônibus e tem o trem, então um dos dois pode atrasar também. Então para não estragar a sua experiência, planejamento é essencial para vir para cá pro Machu Picchu. Vou mostrar um pouquinho para vocês como é o nosso vagão, que a gente não mostrou no início, mas agora ele vai estar vazio. Entramos no vagão B, né? Conforme a gente tinha falado, aqui sempre vai ter os números, extremamente importante. Aqui não tem aquilo de vou sentar em um, vou para outro. Pode até mudar no primeiro momento, até tinha sentado um na frente do outro, aí entraram depois numa parada os 2 americanos, o Ken e o Christian. Não pode escolher, então eles vão escolher já pra você, normalmente vai ser de frente pra alguém, faz amizade, conversa, pro tempo passar mais rápido igual a gente fez, bem confortável, tem a opção dos apoios aqui de braço, dá pra reclinar, pelo menos nesse que é o Vista Dome. No Expedition a gente vai ver depois como que é, a gente vai voltar por ele e vamos nessa. E legal que para quem já vem com agência, com guia contratado, eles vão esperando com os nomes, e aí você só precisa buscar, encontrar a pessoa para estar te esperando. Nós somos nós outros. Nós somos. E a gente vai aproveitar para sacar um dinheiro pra gente garantir o nosso guia. E novamente, cartão da Wise, a gente vai deixar aqui na descrição o link para você solicitar o seu de graça e aproveitar a primeira remessa de até R$3.000 sem taxas. Lembrando, a gente tem que vir em bancos de La Nación, e aí tem os caixas específicos deles que é o multi-head, tá? Tem que ser nesse, senão qualquer outro vai cobrar 7, 8 dólares por taxa de saque. Primeiro coloca o cartão, vou colocar em espanhol mesmo, castelhano. Agora a gente vai colocar a senha. Muitas vezes a gente vai encontrar só como multi-head, não vai ter nenhuma especificação que é do Banco de La Nación, mas multi-head sempre vai funcionar. Então, coloquei a senha, agora tem como retirar ou consultar. A gente vai retirar dinheiro, colocar 400 soles, qualquer conta aqui, conta de ahorros, né, que eles chamam que é de guardar dinheiro. Um momento, por favor, sua transação está sendo processada. Coloca a senha, coloca que é para retirar dinheiro, mas tem que ter o cartão da Wise. Lembrando, coloca o valor em reais, converte para dólares, caso não esteja disponível, como pra gente não tá agora, em soles, e aí você, em dólares, já vem aqui, saca, no nosso caso 400 soles, o cartão já vai sair de volta. Vem até o comprovante, né, caso você queira guardar. Já apareceu a notificação aqui. Um saque total de 106 dólares. Vale ressaltar, 0 taxa, que é maravilhoso.
A gente veio aqui agora guardar a mochila. Essa é uma ótima opção que a Perrail, a Inca-Rail oferece pra gente estar guardando sem pagar nada mais. Então a gente trouxe uma mochilinha só pra subir com ela, fica a dica aí. Aí tem água, a gente vai colocar algumas coisinhas, bateria, pra caso precise lá em cima. E aqui temos as tarifas, na verdade os tipos de acesso que a gente comentou um pouco lá. O Vista Dome, que é o que a gente veio. Esse daqui tem essa vista com as janelas e tudo mais. Temos esse New Train, como eles falam, um novo trem com observatório. Esse é um pouquinho mais caro, mas aí tem essa opção de uma sacadinha para fazer uns vídeos bem legais. O Expedition, que é o que a gente vai voltar, que é o mais simples. E o Hiram Bingham, que é o classe executiva. Os preços vão estar variando sempre. Olha no site, de acordo com o dia que você vai. E aqui tem o desde quanto, aqui o Expedition, a partir de $55 ou 206 soles. O Vista Dome, que é o que a gente foi, a partir de $85, 318, a gente pagou mais ou menos essa faixa. Depois a gente vai fazer um vídeo com todos os detalhes, os preços e tudo mais. O Hiram Bingham, que é a executiva, 570. Aqui não tá aparecendo o New Train, que é o Vista Dome Observatório, mas é um pouquinho mais do que o Vista Dome, só para vocês terem como referência os preços. Isso, ida, tá? É one way. Então a ida mais a volta vai ser o dobro do valor que tá aparecendo aqui. Então a executiva a gente pode ver que é muito mais caro. Aí tem esse que vai para Puno, que vem desde lá do lago até Cusco. E o Andrian Explorer aqui é um ainda mais luxuoso, que passa de $3.238 por pessoa, ou 12 mil soles, aí realmente muito mais caro. Deixa eu ajudar a rua aqui agora, que já a gente vai pegar o ônibus para subir. Listo para que pueda recoger, ¿sí? Ok, muitas gracias. Ó, não esquece de pegar o seu ticket, né, que depois tem que devolver para pegar a mochila. A gente queria comer antes, acho que não vai dar tempo, porque agora faltam uns 40 minutos, é 30 para subir, aí tem a fila ainda. A gente vai ver se acha alguma comida ali na fila. Essa é a estação de trem, então vai ter ali da Inca-Rail. A gente tá mostrando da Perrail porque é justamente o que a gente contratou. A hora que a gente sai aqui já da estação tem várias lojinhas de artesanato, então caso queira renovar o look, tem muita opção, dá facilmente para se perder aqui dentro. E depois que chega, essa é a fila que tem que pegar para subir. Somente uma empresa faz a subida, que é a Concetur. Custa $24 por pessoa, esse valor é fixo, tanto se comprar na internet quanto comprar aqui. Ó, tá vindo outro ônibus. A fila assusta, né, por ser grande, mas anda bem rápido. A gente já tá aqui tem um tempo. Poucos minutos depois já chegou mais um ônibus, a fila vai diminuindo. A gente se assustou quando a gente chegou porque a fila tava gigantesca, mas foi rapidão, a gente já vai subir, acho que passou já uns 2 ônibus, um atrás do outro. Então a gente tava ali na fila pra pegar o ônibus, a gente optou por dar uma paradinha pra pegar alguma coisa pra comer, como deu aquela atrasada. A gente não teve tempo pra comer, pegamos uma empanadinha, o Victor tá pagando ali. A gente optou por fazer como a maioria das pessoas, que é subir com o ônibus. A companhia que faz é a Concetur, o Victor já informou mais ou menos os valores. Também tem uma segunda opção, que é subir caminhando. É um grande desafio porque são 2 horas em subida na altitude. Então tem essa opção, leve em conta que você vai precisar ir antes, com mais folga, mas tem como fazer. Agora sim, embarcados para o último trajeto para chegar no Machu Picchu. Vai demorar cerca de 25 minutos para a gente chegar lá em cima. Optamos também por pegar um guia particular para os dois, porque a gente quer saber da história, a gente quer contar para vocês. Então a gente contratou o Carlos, que tá ali. Oi, amigos, como está? A gente contratou o Carlos, ele vai nos acompanhar e contar aí toda a história do Machu Picchu pra gente. E você pode contratar antes, né, com alguma agência, ou já fechar, ou ali na fila mesmo, como a gente fez. Ele nos abordou, a gente gostou, achou gente boa, topamos, já o valor negociou, bora. Agora não tem mais jeito, hein? Chegar e entrar. Chegamos, meus amigos. Aqui tem o último banheiro. Lá em cima não tem e não pode fazer o Inca Toilet, né? Que é fazer no mato. A Rô foi, o guia foi também, o Carlos. 2 soles por pessoa. Enquanto isso, vou mostrar para vocês um pouquinho dos circuitos. As opções, dia 1 de junho de 2024, mudaram. Eu vou mostrar qual exatamente que a gente vai fazer. Como vocês podem ver, tem o circuito 1, o circuito 2, o circuito 3 e o circuito 4, todos com suas variações. A gente, no caso, vai fazer o 2, Ruta Terraça Inferior. Recomendo muito o circuito 2, porque é o único que você sobe, tira a foto panorâmica da terraça inferior, não o superior, que é uma vista ainda melhor, e passa pela cidade. Então aqui que tá a diferença. 3, passa só pela cidade, não vem aqui em cima.
O circuito 1 vai só lá em cima, não passa pela cidade. O circuito 3, esse de La Realeza, só pela cidade. Então o 2 é o único que, tanto na ruta desenhada quanto na terraça inferior, passa por cima e passa pela cidade. Então por isso que a gente escolheu e é o mais concorrido. Pelo menos 2 meses antes já contratem. Muita gente faz o que também? Contrata separado. Contrata o 1 pela manhã, o 2 pela tarde, ou 1 na tarde que chega e outro dia faz a 3, né? Enfim. Eu falei 2, mas enfim, 1 e 3, vai alternando, faz um dia só em cima, um embaixo, e tem as que você consegue também subir nas montanhas, né? Tem a Huayna Picchu, esquece aqui o Huayna Picchu, a Huchu Picchu, que são montanhas que estão afastadas, né? Tipo, você pode fazer umas trilhas e você pode ficar mais tempo também, então essas são algumas das opções dos circuitos. Recomendo muito a 2 que aqui a gente vai fazer. Homenaje a Jairambinga. Quando chega Jairambinga, el 24 de junio de 1911. El Cusco agradece a Hiram Bingham, el descubridor científico. Pero ¿cuál es lo interesante? Miren, el Instituto Nacional de Cultura rinde homenaje a Melchor Arteaga, Charte y Álvarez, quienes habitaron en Machu Picchu antes de Hiram Bingham. Cuando Hiram Bingham, el profesor norteamericano, llega a Machu Picchu lo va a encontrar ocupado por 3 familias de campesinos muy humildes. Entonces miren, Hiram Bingham descubre un lugar, estaba ocupado, descubre un lugar que ya había sido descubierto. Ajá. Es por eso el título, Descubridor Científico. Ahora vamos a entender un poquito mejor esto. Estava falando que tem mais de 420 orquídeas na região e aqui no sítio arqueológico do Machu Picchu tem de 4 a 5 que a gente vai ver. Y las que se imponen son las bromelias, ¿no? Estas vamos a ver en todo Machu Picchu. Estamos a 2000 metros sobre el nivel del mar. Estamos a 130 kilómetros del Cusco. Este lugar, ¿cómo lo conocen los biólogos? Como la ceja de selva, la selva alta o el bosque nublado. Todas las mañanas van a amanecer acá las nubes. Sale el sol y recién se despeja Machu Picchu. Cada lugar plano que vamos a pisar es creado, es hecho por los incas. Até fiz uma pergunta pro Carlos. Mas a gente pode, depois que entrar, sair andando? Vamos supor que eu comprei 1, passar no 2. Justamente tem esses rapazes que vão conferindo. Então não adianta querer dar uma de bonitão e passar ou subir, sendo que seu circuito não é o que você iria. Tem que seguir exatamente o que você comprar. Então olha aqui, ó, circuito 2 reto, circuito 1 iria para cá. Nunca llegaron los españoles, nunca, ¿ya? ¿Cuánto queda de Machu Picchu? A palabra de los arqueólogos queda un 70%. 30% de qué estamos hablando, de techos. No vamos a ver techos y también faltan sistemas de drenajes que no los vemos. Miren, la ciudad del Cusco, ¿la han visto? La Plaza de Armas, sí. Muy bonita, muy imponente, ¿ya? Pero ¿cuánto queda? Miren, queda un 15 a 20%. Ahí ustedes no ven ninguna estructura original. Literalmente la Plaza de Armas del Cusco fue mutilada. Entonces todos los lugares que ustedes van a ver en el Cusco tienen esa evidencia. Este es un lugar interesante, ¿por qué? Y también porque se considera una maravilla, porque acá nunca llegaron los españoles y tampoco 500 años de erosión, lluvias y terremotos no lo destruyeron. Este norteamericano toma 11.000 fotos. Ahora les voy a mostrar las primeras fotos de Machu Picchu para ver cómo lo encuentran. El camino inca siempre hay un muro que lo protege y siempre tiene um cimento de base. Lá em cima, como tem aquela linha, aquele é o antigo caminho Inca. Lá em cima tem a entrada da cidade, que é a Porta do Sol. E aqui, ó, o caminho original dos Incas. Vai daqui até lá em cima, até Cusco. É o antigo caminho dos Incas. E agora chegando aqui na terraça inferior. Só acesso aqui. O pessoal que fizer o circuito 2, aí aqui é um lugar excelente para sentar, para o guia contar um pouquinho, e é a melhor vista desse circuito. Ali em cima é a terraça superior, mas ali é só para o circuito 1, áreas específicas. Aqui a gente tem o privilégio de ver e caminhar pela cidade. Essa é a casa do guardião, então ela fica aqui no alto. Acredito que servia justamente para ver se chegava algum perigo iminente, ele já estava aqui ciente. Então aqui ficava o guardião lá em cima nas montanhas, aquela Huayna Picchu, né? Huayna Picchu. Essa é a montanha Machu Picchu. Em cima dessas ficavam sentinelas, né? Que aí eram os outros observadores.
E aqui era o guardião, que era quem administrava esses sentinelas e ia delegando as funções. Huayna Picchu significa montanha jovem e Machu Picchu, montanha velha, montanha antiga. Muita gente acha que essa aqui é a montanha Machu Picchu, né? Mas não, é aquela ali de trás. Dá pra subir, tá? Tem circuito que sobe aquela, tem circuito que sobe essa. E nós, depois de uma laguna romantar a Montanha Colorada, acho que estamos contemplados com a nossa rota aqui. com uma vista dessa. Que vista, meus amigos. Que privilégio. O sol ainda deu as caras para brindar ainda mais a beleza de uma das 7 maravilhas do mundo. Contempladíssimo, muito feliz. Chega a dar uma emoção e todo mundo tem a oportunidade de conhecer um lugar desse, pelo menos uma vez na vida. Tô quase chorando de ver isso. Olha isso. Indescritível. Tem que ver porque parece que tá sonhando, não parece real. E depois de 1.367 fotos e vídeos, claro, né, com um lugar desse tem que aproveitar. Vamos descendo para dar sequência e dessa vez conhecer a famosa cidade. De fato, mergulhar na história, aprender mais ainda. Então venham com calma, aproveite, o legal de guia, ele tira foto, vídeo, vai ajudando a gente a garantir que fique da forma que vocês queiram. E um lugar desse não tem muito esforço que precisa fazer, né? Aqui falando com o Carlos, o nosso guia, ele fez uma observação importantíssima. Machu Picchu, por mais que seja conhecida como a cidade perdida, nunca esteve perdida, porque os agricultores ao redor sempre souberam da existência. Então não é porque um americano chegou aqui e levou a informação para outros lugares do mundo que ele descobriu. Assim como a gente fala do Pedro Álvares Cabral no Brasil, que descobriu o Brasil, já tinham habitantes. Então Machu Picchu nunca foi a cidade perdida. Sempre teve pessoas que já conheciam a região, teve famílias que moraram aqui antes de ser descoberta. Então fica aqui um dato super importante. Carlos, muchas gracias por la información. De nada. Fotos de la National Geographic, ¿no? Miren, aquí está Machu Picchu. ¿Qué hace este norteamericano? Lo incendia Machu Picchu, le prende fuego. Porque imagínate cómo desbrozarías tanta vegetación. No hay mucha mano de obra y no tienes motosierras. Entonces la única manera, en julio, le prende fuego. Hiram Bingham lo incendia todo esto. El grado de conservación es interesante. Estamos hablando de 500 años de lluvias. Acá caen toneladas de agua del cielo, ¿ok? Y Machu Picchu se ha conservado, ¿no? Ahora, todos queremos saber cómo era Machu Picchu. Esta es una foto de Machu Picchu y una recreación de la National Geographic. ¿Qué le falta a Machu Picchu? Miren, tejados. Una zona urbana y una zona agrícola. Dividido por un gran canal, 2 escaleras y un gran muro. Lo más importante y lo más increíble, cómo hacemos superficies planas y cómo hacemos para la lluvia. ¿Cómo hacemos las superficies planas? Ya, los famosos andenes, miren. Vamos a ver andenes alrededor de todo Machu Picchu y esto lo vamos a ver en todo el territorio de los incas. ¿Cuál es la función? Miren, esta estructura, uno, va a estabilizar la montaña, la vuelve estable, y segundo, vamos a ganar superficies planas cultivables o construibles. Machu Picchu está construido por cientos de muros y relleno. Nada más. Essas pedras são eles traíram acá ou são todas de acá? Mira, primero el agua. El agua se trae de la montaña Huayna Machu Picchu, ¿ya? Ajá. Y allá está la cantera, no la vemos. ¿Ves esta piedra grande? Ajá. Sí, ya. Detrás de eso vas a ver una cantera de piedras. Entonces, para elegir Machu Picchu, agua y roca. Ellos no tocan las montañas para extraer piedras. Más bien, acá que vemos culto a las montañas. Las montañas son reverenciadas. No se toca. La piedra se saca de la cantera y lo vamos a ver. Diferente de Ollantaytambo, que allá eles traíram as En pedras. Ollantaytambo la cantera está a 22 kilómetros, las piedras tienen que bajar la montaña, cruzar el río y subir la montaña. Acá las piedras solo bajan. Já estavam acá. Y lo interesante es que vamos a poder ver el proceso de construcción. Eso es lo interesante, ¿ya? Então, diferente de alguns outros lugares, como Ollantaytambo, eles tiravam as pedras daqui para construir.
Carlos, ele falou que já veio aqui mais de 2.000 vezes e sempre tem algo novo a ser descoberto. São mais de 100 funcionários que trabalham aqui, vão reconstituindo, aparando as gramas, cuidando. É um lugar que tem muito carinho, não só pelo Peru, mas pelo mundo todo, porque tem muita história aqui, então realmente é único, é único. Não tem como explicar. Ahora miren, las lluvias, tenemos dos tipos de tratamiento. En la zona agrícola, ¿cuál es la composición? La parte superior, tierra negra, arena, piedras pequeñas, piedras grandes y la montaña. ¿Qué pasa con la tierra y la arena? Hacen que las aguas de lluvias se filtren naturalmente. ¿Y dónde recae? A este canal. ¿Y dónde nos lleva este canal? Hasta la base de Machu Picchu. Entonces se propugna que el agua llegue a este canal, pero interesante, todo por el subsuelo, nada es exterior. Entonces, ¿qué pasa? Acá nunca lo vas a ver con agua. Cuando llueve, todo sucede por abajo. Nesse momento, nosso dia ficou ainda mais mágico. Finalmente entramos na cidade e passamos a ver e sentir aquilo que em um vídeo é impossível de resumir em palavras. Graças à explicação do Carlos, entendemos como era o dia a dia dos incas que viviam aqui, como era setorizada a cidade, escutamos algumas histórias, lendas e também relatos do que encontraram ao chegarem no local e como eram extraídas e preparadas as pedras para de fato construírem Machu Picchu, ou melhor, Machu Picchu, que é a pronúncia correta. Sem dúvidas, a parte mais imersiva de toda a nossa experiência. Tanto pelo canteiro, que agora a gente tá vendo aqui na parte de baixo, quanto por outras evidências, a gente consegue ter certeza que Machu Picchu, na verdade, não foi terminada. Ela foi evacuada pela chegada dos espanhóis, foi escondida, então foi queimado em volta dela para que nunca fosse encontrado as trilhas, mas ela nunca foi terminada. Um grande exemplo disso tá ali, ó. Aqui a gente consegue ver uma parede foi polida, terminada, as pedras certinhas, arredondadas. E aqui não, aqui elas foram alocadas, mas elas não foram polidas e o muro não foi terminado. Então é bem claro isso, de que Machu Picchu, na verdade, nunca foi terminada. La montaña más pequeña, Huayna Picchu, montaña niño. La intermedia, Huayna Picchu, montaña joven. La que vemos, hay un camino que nos conduce, pero nos tapa la nube. Yananti, la montaña del equilibrio. Esta más pequeña, Putucusi, montaña feliz. Y la montaña Machu Picchu, la montaña vieja. Aqui a gente vê o templo de Viracocha. E como que eles sabem que é o templo? A gente pode ver isso lá na Bolívia, na divisa ali com o Puno, né? Entre a Bolívia e o Peru. Que quando as pedras são muito bem polidas e quadradinhas, retangulares, muito bem colocadas assim, são templos. Então assim a gente já consegue ver que é um lugar espiritual importante para eles. Tem essas entradas que eles colocavam em cerâmica, os deuses deles, enfim, as homenagens deles. E já em frente, normalmente uma casa importante também, aqui a casa do sacerdote. E como sabe também que é a casa do sacerdote? Todas as pedras da construção são polidas. Então, diferente de lá do fundo, que a gente vê as casas mais simples também, muito bonitas, todas formadas, mas não são polidas, né? Igual a gente vê aqui. Então aqui uma das áreas, é a área mais importante, como se fosse o centro da cidade, assim, com a casa do sacerdote, o templo, aqui o templo das três ventanas, das janelas. E ali em cima, não vai dar pra ver muito bem, mas ali acho que é importantíssimo falar. 1 de junho, eu comentei lá embaixo que os circuitos mudaram e tudo mais, antes era possível visitar lá. Hoje já não. Como era antes? Isso, alguns anos atrás. Vinha 8 da manhã, ficava até às 6 da tarde, conhecia tudo que queria, agora eles estão regulando, porque a erosão do lugar pode romper, então eles estão diminuindo e lugares já não são mais acessados, como lá. Aqui talvez antes poderia entrar, agora já não pode. Então se você pretende vir para o Machu Picchu, venha o quanto antes, vale muito a pena. Tem muita coisa ainda para mostrar no vídeo, mas acho que vale muito a pena porque a gente não sabe até quando vai estar aberto. É um lugar único, uma energia surreal, eu e a Rô quase choramos várias vezes, então muito massa entender assim. E por favor, vem com guia. Cara, a gente pagou 150 soles pro Carlos estar com a gente. E assim, esse valor vai voltar, a gente vai trabalhar mais essa história. A gente pode ver na internet a história depois, não tem problema. Mas estar olhando e entendendo o que a gente tá vendo faz a diferença. Então, comprar com guia, seja com agência, um grupo, privado, como a gente fez, vale muito mais, sabe? Tudo que ele tá passando. Então, vem com guia. Acho que essa é a mensagem. La sexta ventana está bloqueada. ¿Por qué? Porque los incas encontraron una desquebrajación, una falla. Entonces la han evitado. Este iba a ser más grande, la han acortado. Muchos se encuentran en Machu Picchu que en el proceso ellos varían.
varían el uso, varían, no son estrictos, ¿no? Son 130 años que las construcciones se están acomodando, ¿no? Primero viene poca gente, de ahí mayor cantidad de gente, necesitamos más agua, más viviendas, entonces las residencias se van a acomodar. En este caso se empieza a abrir, entonces ¿qué hace? Lo hacen más corto la casa del sacerdote, y esta es la evidencia. Ya, eso es lo que pasa cuando alguien se sale del camino. Escuchen, alguien se salió. No es que no pasó así, esse é o problema. Te ubicam e te sacam. Fiz uma perguntinha pra ele se aqui tem muito terremoto, porque a gente viu aquela ruptura lá. E ele falou que basicamente só a gente tá aqui exatamente no meio de duas placas tectônicas, que é aquela que a gente vê branquinha, que dá pra ver certinho ela, e o Huayna Picchu, que do lado dele é bem retinha. Então a gente tá aqui exatamente no meio. Só que existem algumas teorias do porquê que não tá destruído, porque que as pessoas mais velhas aqui falaram que nunca viram um terremoto. Eles teorizam que existe uma espécie de pedra inteira em cima que tem um tremor embaixo, mas em cima não se sente, não acaba não destruindo tudo que tá aqui. Medinho, né? Porque ele falou que tem muito tempo que não tem um terremoto. Exato, que eu ia falar. E que se acontecer provavelmente vai ser muito grande. Então nós vamos demorar aqui, né? Faz uns 300 anos não sente nenhum terremoto essa região. Para uma área sísmica é muito tempo sem ter. Então ou um milagre fez com que pare de ter, ou realmente o próximo vai ser um pouco mais bruto. Lembrando que aqui nós estamos nos Andes, e os Andes surgiram por causa de placas tectônicas, por isso que tem essa altitude toda. Uma outra coisa que ele comentou, eu acho que vale compartilhar com vocês, é que esse horário é excelente, tá? Da UMA. Muita gente vem às 8 da manhã, o primeiro horário. A gente sabe, né? A gente já foi no Cristo Redentor, quer chegar no primeiro horário. Então, assim, a gente vindo no da UMA, é muito vazio, porque todo mundo quer vir na parte da manhã e às vezes amanhã tá muito nublado. Então é um horário excelente e ele falou uma coisa que falou para não compartilhar, mas que é o horário que o pessoal do Hiram Bingham, ou seja, da classe executiva do trem, entra. Então se eles entram nesse horário, é porque realmente é um bom horário. Porque o trem chega nesse horário para eles subirem na parte da tarde. Então fica uma sugestão. Pode ser que vocês venham. É bem possível. Vai estar muito nublado, igual aqui atrás tá. Então é normal, é muito oscilante, né? É bem possível que o fator deles virem nesse horário também significa diminuir o número de ingressos vendidos nesse horário também. Porque justamente eles têm uma prioridade, eles pagam a mais, então eles acabam deixando um pouco mais livre para eles. Uma teoria é uma teoria, mas é bem possível. Mas fica aí a nossa contribuição. Talvez quando vier, pense bem nesse horário que pra gente valeu muito a pena. A gente ficou com medo por causa do horário, o sol bater no nariz, ficar foto ruim, mas show de bola. E aqui é uma parte interessante, né? Tem todo esse campo que poderia ser utilizado para cultivo, né? Para agricultura, e foi o que realmente eles fizeram pesquisas para descobrir, mas não encontraram nenhum vestígio de que tinha agricultura aqui. Por outro lado, encontraram pedras abaixo e chegaram à conclusão que aqui era feito para rituais, era a área que eles faziam as festas e tudo mais. Então aqui era um campo de festas, beleza. Do lado de lá a gente tem a parte da agricultura de fato, mas aí os paleontólogos, eles conseguem pela terra verificar o que era plantado lá. Então fez um estudo de 2017 a 2019 e viu que o que era plantado é milho. 90% do que era plantado aqui em Machu Picchu era milho, maíz. E depois descobriu que esse milho não era utilizado para comer, era utilizado para fazer a chicha, que é uma bebida que é utilizada nos rituais. Ou seja, a comida que era feita aqui, 90% dela era para rituais. É um lugar religioso e as comidas, então, como que vinham para cá? Tinha 10% que era produzido e lá em cima, no caminho Inca, como a gente vê, é de lá que eles vinham de Cusco e traziam justamente essas comidas, os alimentos deles. Então, esse estudo é recente, 2017, 2019, foi exposto em 2023. Interessante. E é uma cidade que não foi terminada. A gente vai andando por aqui, sempre tem algo que eles estão descobrindo ainda. Por que era feito assim? Por que não foi concluído antes? Então, a gente está caminhando e vivenciando, imaginando como era naquela época. Comprovação que isso aqui era um espaço só para rituais é justamente de como eles prepararam esse espaço. A gente consegue ver que ele é retinho, mas todos esses espaços retos, planos que a gente vê, eles foram criados, eles foram feitos, nada aqui é reto. Se a gente olhar as montanhas, nada é plano. E eles preparavam o solo genialmente para a época. Eles faziam certinho, a camada vinha a montanha e botavam as pedras maiores, as menores, a areia, e aí a terra, que eles faziam terra batida, que era o espaço, esse espaço enorme para cultivar. E isso tá dentro das casas também, e servia principalmente como forma de drenagem. Eles têm um sistema de drenagem incrível na cidade, que todo local ele vai escoando para um canal principal. É
fantástico. E que antes não tinha nem essa grama, né? Essa grama é mais pra deixar o lugar bonito, mas antes era terra, né? Era toda terra. Exato. Uma última informação importante sobre essa questão de aqui ser um espaço para ritual. Antigamente tinha essa pedra, que muito provavelmente ela era importantíssima para os rituais. Ela está enterrada aqui hoje, porque precisavam pousar o helicóptero do rei e depois do presidente, então eles acabaram tirando ela daqui e receber o rei espanhol. Olha aqui o registro, eles chegando, tiraram uma das partes mais importantes do ritual e hoje ela está enterrada. Essa é a base da pedra. Ela está espiritualmente aí. É. Então tiraram a parte mais importante, a peça mais importante do Machu Picchu aí para os rituais, simplesmente pro rei chegar. E é muito incrível como a religião deles, a cultura deles é em base à natureza. O deus principal deles é o deus Sol, que eles consideram, que nesse templo religioso a gente consegue ver que o principal que eles cultuam aqui é uma montanha. Então eles fizeram uma escultura na pedra que replica exatamente a montanha do fundo, porque eles cultuavam as montanhas também. Eles faziam oferendas às montanhas, a vulcões. Tanto é que a gente viu histórias aqui no Peru, na Bolívia, fora a forma que eles respeitam a montanha. Porque se a gente olhar essa construção, principalmente essa vista daqui, quando a gente olha de cima não é tão evidente, mas eles respeitaram exatamente o formato da montanha. Eles foram construindo esses degraus, essas terraças, justamente para manter a forma da montanha, para que ela não se desmanche, eles poderem viver aqui, criarem essas planícies, mas é tudo respeitando a natureza. Então, a pedra era tirada da montanha, eles cultuam a natureza e eles eram muito apegados a isso. É muito legal entender essa parte da história, porque é uma coisa que a gente não vê normalmente. E aqui ao fundo é Machu Picchu. Ao todo são 60 sítios arqueológicos. Não é só aqui onde a gente está que é Machu Picchu. É enorme, tem muito a se ver, são milhares de hectares. Lá embaixo a gente vê várias construções também, que a gente vai encerrando nosso tour, a gente vai descer ainda. Já aproveita e deixa o seu like, se inscreve no canal. Afinal, a gente foi mostrando, esquecemos de fazer esse pedido. Então já comenta aqui o que vocês estão achando, se vocês já vieram, se pretendem vir pra cá, pra Machu Picchu. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, da gente mostrando cada detalhe, porque A gente tá maravilhado. pra nós é incrível, é de verdade, eu vou jurar agora, porque eu quase chorei quando eu entrei e é sério, é muito emocionante. Você tá num lugar que muita gente sonha em estar, uma das 7 maravilhas do mundo, e é muito gostoso poder contar isso, gravar isso e saber que a nossa família vai assistir, que nossos amigos vão assistir. Da hora, que da hora, que lugar. E se vocês tiverem a oportunidade de vir, de qualquer forma, vir aqui conhecer esse lugar e sentir energia, façam, porque vale a pena. Agora um pouco recuperada das minhas emoções. É muito incrível como a gente consegue notar vindo aqui do porquê que esse lugar é uma das 7 maravilhas. Eu subestimava um pouco, pensava, bem, é um lugar muito turístico, é legal, é lindo, muito bonito, as ruínas e tal, mas merece, sabe? Tipo, é inexplicável a energia que você encontra aqui. É isso. Ele merece porque realmente é tudo o que as pessoas falam que é. E pra vocês saberem, só vocês indo mesmo, porque eu também não acreditava. E o legal do Circuito 2, que foi o que a gente escolheu, é que ele é muito completo. A gente até não sabia que era tão completo, porque a gente passou por toda a cidade e ainda pegou a foto principal que a gente mostrou lá no início. A gente passou por tudo que a gente queria ver. A gente foi na Montanha Colorida e na Laguna, então a gente não fez questão de subir nenhuma das que tem aqui, quem sabe numa próxima oportunidade. A gente passou pela cidade, conheceu a história, o caminho que os incas passavam,
gente viu a vista lá de cima, aqui de baixo, entrou nas casas. Façam o circuito 2. Circuito 2, terraça inferior. Terraça inferior, que é o que a gente fez, a gente recomenda. A desenhada deve ser legal também, mas nossa recomendação. Pô, Vitor, mas entrei no site, vou semana que vem, não tem mais essa. Vou fazer a 1, a 3. Ainda assim é muito incrível. Uma outra oportunidade você vem, ou quem sabe reserva uma noite em Aguascalientes e vai lá no Ministério para comprar o seu ticket, que tem como comprar no dia. Ou se comprar 2 antecipados, um das terraças e um aqui Exato, aquilo que a embaixo. gente mostrou lá embaixo também, dos circuitos. Muita gente tá fazendo isso, super normal, porque eles mudaram muito repentinamente. A gente tava programando a viagem, mudaram, e só por isso que a gente conseguiu comprar 2, porque eles disponibilizaram um pouco a mais ali também, porque já teve essa mudança. Tem que comprar com antecedência. Você tem que ter os meses, né, que é legal vir, dar uma pesquisada. A época seca, tem a época de chuva. Mesmo se vier assim, na época, não é certo, tem então... chance de pegar chuva, então não é o que a gente controla. Mas a Ruta 2 é terraça inferior, incrível. Maravilhoso. Incrível. 360. Olha isso. Tem que completar. É, 360 é 360. Feliz, Machu Picchu, feliz. E lá em cima o nosso guia Carlos mostrou como as águas vão escorrendo. E aqui é original ainda da época, como funciona, tudo feito por eles, como vai abastecendo com a água em todo lugar. Agora saindo oficialmente, entramos 1h17, agora 4h30, 4h31, ficamos mais de 3 horas, agora pegar o ônibus e voltar para Aguascalientes. Aqui já esperando o ônibus, para vocês verem os preços das tarifas, são as mesmas comprando aqui ou comprando na internet. A gente recomenda comprar na internet, né? Enfim, não vai mudar muita coisa, mas já está garantido, já economiza tempo, já pega fila. E agora que a gente tem mais certeza que realmente vale a pena subir de ônibus e descer de ônibus, imagina você fazer isso 2 horas subindo, depois faz um circuito ali dentro de 2 horas, 3 horas, depois tem que descer caminhando também. Então vale a pena esse investimento, mesmo que seja caro, justamente por ser uma companhia só, que a gente tem aí um problema por não ter competição, mas faz parte do passeio e vale a pena mesmo subir de ônibus. E ali, lembrando, tem o banheiro, casqueira aí, 2 soles, tem uma banquinha de bebidas ali, casqueira. A gente tomou 2 garrafinhas de água, tá? A gente subiu com as 2 garrafinhas, então foi isso que a gente consumiu. Então fica aí a informação de referência para vocês. Embarcados. Já de volta a Aguascalientes, esse é o Harambinga. Bem aqui na frente da estátua, onde tem o letreiro Machu Picchu ali para vocês terem como referência. Deve ter outros lugares também, mas a gente encontrou aqui, ó, Stamp your passport here. Você pode fazer o carimbo do seu passaporte. Nós, como não carimbamos o passaporte por causa daquilo que pode dar problema, vamos carimbar essa nota de 10 soles com a estampa do Machu Picchu. 3 soles, não? Sim, sim. Acá. Aí ao lado? Sim, por favor. Ok, muitas gracias. Ok, amigo. E agora paramos aqui comer um lanchinho, 15 soles, vem a hamburguesa, um pouquinho de batata e uma limonada. Peguei um, a Rô pegou outro, bora provar. Dá fome. E aqui um pouquinho do clima de Aguascalientes para vocês. Vamos comer rapidinho e já voltar lá para a estação para pegar o trem. Estamos aqui na estação. Caos. São 18h16, nosso embarque finaliza 18h20, é para o trem sair 18h20. Eles não começaram ainda o embarque, acabaram de colocar a placa e o estado da estação é essa aqui. Simplesmente uma loucura, zero organização, eles estavam embarcando o trem de antes, aí só agora eles vão começar esse. Uma única pessoa para chamar, então... É um caos. Isso é de boa. 27. A 27.
Gracias. Finalmente embarcados. Bom, agora a gente vai ver a diferença, né, da Expedition e da Vistadome. Aparentemente parecidíssima, pelo menos a parte de cima é igual, o que muda é a janela, né? A janela é um pouquinho menor. Tem os desenhos aqui, até mais bonito, né? São reclináveis, pelo jeito. Reclina? Então, Na verdade, não. Ela não. só tem um pitinho reclinável, mas ela não pra trás, não. Realmente não reclinam as cadeiras. Acho que essa é a primeira diferença. A mesinha, ela não tem aquela opção de dobrar, é um pouquinho mais apertado, mas nada que interfira também. E por fim, acho que a questão dos snacks, né? O outro dá a opção de snack, esse daqui não. Mas muito parecido. Vale, será pagar $20 a mais pela Vistadome? Talvez sim, principalmente acho que na volta, né? Acho que foi uma questão que a gente viu que tem um espetáculo, desfile de alpaca. Eu acho que mais ainda por ser de dia. É importante que seja de dia porque as janelas são maiores, então a vista é mais bonita. Se bem que essa aqui acho que acredito que dê pra ver também. Pra noite não vai dar pra ver nada, porque vai estar escuro, então difere. O espetáculo acaba sendo um diferencial. Isso se você voltar à noite, se voltar de dia, se voltar de manhã à tarde, né? Aí acaba sendo legal pegar a vista, mas do que a gente viu na Perrail aqui, Expedition e Vistadome, muito parecidos os dois. Agora a gente vai sair daqui, vai até a estação de Ollantaytambo. Lá a gente troca, porque como a gente comentou no início do vídeo, a gente tá com a opção bimodal na volta. Que aí a gente pega um ônibus e vai até a estação de Wanchak, onde a gente vai pra casa descansar, porque a gente tá bem cansado. Agora você espera ali, deu uma cansadinha, mas aí no final a galera começou a brincar. Agora são 18h50, então meia hora de atraso já. Mas tá tudo bem, acontece, faz parte aí do passeio. Dos problemas que poderia dar, esse é o que eu aceitaria sem sombra de dúvidas, é o menor de todos. Que a gente não perca o ônibus lá, né? Mas acho que com a mesma empresa não vai ter problema. Então não vai ter problema. Agora sim, estamos saindo. Que horas são? São exatamente 19 horas. Chegamos em Ollantaytambo, agora a gente vai procurar aqui onde é o ônibus. Ela falou só pra gente sair que o ônibus vai estar nos esperando. Vamos ver. Acho que todo mundo, né, que tá nesse trem é no bimodal, então... Viu todo mundo dançando pelo menos. Graças. Bom, assim que descer, só ir até o final. Vai ter o pessoal indicando aqui da Perrail, os ônibus aqui. Bora pra casinha, descansar e sonhar com a White. Reta final. Chegamos, 11 horas da noite. Agora tem que pegar algum táxi, algum Uber pra ir lá pro nosso Airbnb. Que saga, hein? Exaustos. E aqui do topo do Machu Picchu, realizando um grande sonho de conhecer uma das maravilhas, né? A gente pretende ainda fazer todas juntos. Que a gente se despede desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado. Comentem aqui se vocês gostaram do vídeo. Comentem se vocês querem um vídeo com todos os custos detalhados. A gente tá pretendendo fazer, mas nada vale se vocês não tiverem interesse. Então comentem aqui se deu vontade de conhecer o Machu Picchu, se vocês já vieram, o que vocês acharam, se pretendem voltar. Se inscrevam no canal, nos acompanhem nas outras redes sociais. A gente tá muito feliz de estar finalizando esse vídeo nessa vista incrível, ter vencido esse dia maravilhoso, contemplado aí pelo Deus Sol, né? Que pra eles é o Deus Sol. A gente foi contemplado com a presença dele durante essa tarde maravilhosa. Essa foi a nossa visita ao Machu Picchu. Nosso muito obrigado por assistirem até aqui. Vem mais peru por aí e eu acho que vem mais coisa ainda. Acompanhem.